A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 13. Hebreus 4, 13 diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha que palavra forte, né? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Bom, o texto está sendo, o versículo, né? Está sendo muito claro aqui para nós em dizer que nada fica encoberto ou escondido diante dos olhos dele. Ele consegue ver todas as coisas. Ele consegue ter a percepção de tudo. Tudo diante dele fica nu, né? Fica claro. Não tem como esconder as coisas dele. Não tem como ocultar alguma coisa de Deus. Porque esse Deus, ele tem a ciência de todas as coisas. Ele tem um conhecimento de tudo. Então esse versículo, ele fala um pouco de um atributo que só Deus tem. Você sabe que segundo a teologia sistemática, Deus possui 3 atributos divinos que somente o nosso Deus tem, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Ele tem todo o poder, ele tem o conhecimento de todas as coisas, ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por meio disso, você percebe que esse versículo faz total sentido com essa explicação, porque nada pode se esconder diante dele. Nada consegue encobrir ou se esconder, ocultar os olhos do Senhor. Nada consegue se esconder diante de Deus. Deus tem um conhecimento de todas as coisas. Deus tem a ciência de todas as coisas. Então, é como a expressão do versículo está dizendo, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Estão nuas, ou seja, são claras. Tudo é claro. A gente não consegue esconder nada dele. A gente não consegue esconder, ocultar nada desse Deus. Porque tudo ele tem o conhecimento. Por isso, se ele sabe de todas as coisas, se nós já temos o entendimento que nós não conseguimos esconder nada diante dele, por que muitas das vezes eu e você, em vez de confessarmos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, a gente simplesmente tenta ocultar? Um Deus que vê, que sabe de tudo, e muitas das vezes a gente tenta esconder, ocultar, achando que nós conseguimos de alguma forma driblar os olhos do Senhor, quando na verdade ele tem o conhecimento de todas as coisas. Eu preciso aprender com essa palavra, entender que tudo é nu diante dos olhos do Senhor. Ele tem clareza de tudo. Não há nada que eu possa esconder desse Deus. Por isso que quando você oculta um pecado, quando você oculta um erro, você está trazendo a transgressão ou a maldade para o teu próprio caminho. Sabe? Você não esconde de Deus. Deus já tem a ciência do que você fez. Porém, quando você confessa o que você fez, você está expressando para Deus a sua alma, a sinceridade, o arrependimento que você tem de ter praticado um caminho que você não quer viver. E que por muitas das vezes você é levado por um impulso, por um desejo, por uma situação, mas não é aquilo que você quer praticar, não é aquilo que você quer viver. Você não deseja permanecer naquele caminho, sabe? E quando você confessa, e a Bíblia diz que você abandona a transgressão, alcança de Deus misericórdia. Então, é muito mais fácil o ato da confissão do que o ato do ocultar. Quando você esconde, você traz pecado e desgraça para a tua própria vida. Davi disse algo muito interessante nos Salmos, ele falou assim: quando eu me calei, os meus ossos envelheceram. Ele está dizendo o seguinte, que quando ele escondeu, o corpo dele reagiu com enfermidade.
quando ele se calou, quando ele não falou, quando ele não expressou, quando ele não disse o que deveria ter falado, os ossos dele envelheceram. Ou seja, ele carregou para si, para o corpo dele, enfermidades, sofrimento, dor. É isso que o pecado faz com a gente. Quando a gente oculta e esconde, a gente acumula o mal para a nossa própria vida. Quando você oculta algo, uma situação, uma circunstância, você acumula para a tua própria saúde. Às vezes, muito tempo que você tem carregando algo na sua vida e você não libera, não só em questão de pecado, às vezes muito tempo sem perdoar alguém, às vezes muito tempo sem expressar para alguém um sentimento que você guarda, sabe, uma emoção que você guarda, que você era para ter colocado para fora. Isso automaticamente reage no teu corpo, reage na tua vida, reage na tua mente e reage sobre a sua saúde. Por isso a necessidade da gente conversar com Deus, da gente colocar para Deus a nossa dor, os nossos dilemas, os nossos pecados, os nossos problemas, sabe? De que se queixa o homem, a Bíblia diz? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Então, há um reflexo muito grande de coisas que eu vivo mediante as coisas que eu escondo, mediante as coisas que eu oculto, mediante os pecados que eu não confesso. Tendo em vista que Deus tem um conhecimento de tudo. Que o próprio autor está dizendo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, não há criatura alguma encoberta diante dele. Ou seja, nada se esconde diante dele, não há criatura, nenhum ser que respira e que vive nessa terra consegue se esconder diante dele. Ele tem a ciência de tudo, ele enxerga todas as coisas. Entender isso traz para nós também uma reflexão de paz, porque ele é um Deus que ele observa a minha vida, por mais pequeno que eu seja, por mais frágil que eu seja, por mais que eu seja um no meio de tantos milhões e milhões de pessoas e seres que tem nesse planeta, né? Animais, outros seres vivos, por mais que eu seja alguém tão pequeno, que eu me ache tão insignificante, o Senhor, ele consegue me observar. Ele consegue ver a minha vida. Isso me traz paz, porque eu não vivo sozinho, eu não vivo sem ninguém. Existe um Deus que está olhando para mim. Existe um Deus que enxerga a minha vida. Existe um Deus que enxerga os meus dilemas. Existe um Deus que enxerga as minhas guerras, as minhas crises, os meus problemas. Existe um Deus que está observando a minha vida. E eu não consigo esconder nada desse Deus porque ele tem um conhecimento de todas as coisas. Não há nenhuma criatura que passe nessa terra, que respire nessa terra, que viva nessa terra, que consiga se esconder diante desse Deus. Porque ele tem um conhecimento de tudo. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas. Ou seja, tudo está claro para ele. E patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aí, a parte C do versículo 13, ela já é uma palavra que gera um despertamento, né? Uma reflexão para um despertamento. Aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, está deixando muito claro para nós que tudo que nós produzimos, nós iremos tratar com Deus. Por isso que a gente não deve esconder nada dele. Porque tudo que a gente planta, um dia a gente colhe. E a conta que nós produzimos, nós iremos pagá-la durante um dia. Então, a gente precisa ter a ciência dessa palavra. Que tudo está claro aos olhos dele e um dia nós vamos tratar todas as obras que nós praticamos nessa terra. Eclesiastes capítulo 12, os últimos versículos diz que todas as obras serão julgadas, todas as obras, sejam essas obras boas ou sejam essas obras más. Nós estamos diante de um Deus que está vendo todas as coisas, que tem a clareza de tudo que está acontecendo, e eu preciso ter essa consciência que essas obras serão julgadas, sejam essas obras muito boas ou sejam essas obras más. O Senhor há de tratar tudo que eu produzi nessa terra. Então, cara, não esconde nada de Deus, sabe? Expressa para Deus sua dor, seus erros, pecados, seus dilemas, seus problemas.
Confessa para Ele. Primeiro, porque Ele já sabe como é a tua vida, já sabe como é que você está, já sabe o que aconteceu. Segundo, que quando você conversa com Deus, quando você expressa para Deus, quando você coloca para Ele a tua necessidade, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Ele perdoa os seus pecados, sabe? Ele restaura a sua vida, Ele dá vigor para o teu viver. Quando você esconde, você só traz desgraça e destruição para a sua vida. Tendo em vista que Deus sabe de tudo, não tem como esconder nada dele, e tudo que a gente pratica e faz nessa terra, um dia nós iremos prestar conta com o grande nosso Senhor. Então, meu amado, que essa palavra fique no seu coração, a ponto de você entender que tudo vai ser tratado e que nada será encoberto diante dos olhos dele. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, e a gente precisa sempre confessar a Ele nossos erros, nossas fraquezas, a nossa vida, para alcançar dele misericórdia todos os dias. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos traz a ciência que o Senhor é um Deus que vê tudo, que sabe de tudo, que nós não podemos esconder nada de Ti. Por mais que muitas das vezes o pecado tente gerar vergonha e afastamento, nós entendemos que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor tem a ciência de todas as coisas. Por isso nós queremos pedir e dizer para Ti que nós te amamos e te pedir graça e misericórdia, que o Senhor venha nos sustentar durante essa vida, a ponto de sempre fazer aquilo que é certo, não errar, mas sempre procurar fazer de acordo com a Tua vontade. Abençoa essa pessoa, que o Senhor dê um dia extraordinário para ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu essa palavra, concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus, então me ajude a pregar o evangelho aqui na internet. Clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube, compartilha com um amigo, com um colega, Facebook, WhatsApp, manda para todo mundo, para que mais pessoas recebam da palavra do Senhor Jesus, tá certo? Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você recebe um conteúdo exclusivo do YouTube, né? Você vai ter direito de prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos por volta das 10h40 da noite. Na hora que você comenta aqui embaixo, aparece um selozinho bonitinho, né, que mostra que você está ajudando aquele canal. Uns são da cor vermelha, verde, amarela, que depende do tempo que você continua apoiando, tá certo? E o principal motivo que é você colaborar com o canal que está propagando a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente no seu ministério. Mãe de Paz tem abençoado muito a minha vida e eu queria muito colaborar com esse ministério para que mais pessoas sejam edificadas e recebam a palavra do Senhor. Como é que eu faço para deixar uma semente? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração, tá bom? Que Deus prospere a obra das suas mãos, seus trabalhos, seus negócios, sua vida, e que você colha 7 vezes mais tudo que você tem plantado para o reino, para que a palavra alcance os 4 cantos dessa terra. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, com uma palavra fortíssima no teu coração, e fica com essa palavra na tua alma. Não tem nada que a gente esconde de Deus. Não tem nada que passa nessa terra que consegue se esconder. Ele tem a ciência de tudo. Tudo ele vê. O texto diz que ele vê com os olhos como se fosse nu, né? Com clareza. Ele enxerga tudo. Não tem como esconder nada desse Deus. E um dia, tudo que nós plantarmos e fizermos nessa vida, nós iremos colher, né? Nós seremos julgados pelas obras boas e mais. Por isso, sempre procure caminhar no caminho da palavra de Deus para você viver a vontade de Deus sobre a sua vida. Até amanhã, um abraço.